Olá, eu sou Alexandre Everton e esse é o Além da Imaginação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Se você gosta de assuntos que vão além da nossa imaginação, saiba que você está no lugar certo. O tema do programa de hoje é uma onda de eventos ufológicos ocorridos lá na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Um tema muito legal. Essa onda de eventos ufológicos foram investigadas pela antiga Sociedade Brasileira de Estudos de Disco Voador. E eu tirei o roteiro, né? Eu pesquisei ali no boletim que eles faziam para fazer o roteiro desse programa e ficou bem interessante porque eles faziam um trabalho excelente. Já a gente vai falar muito mais sobre isso, mas antes eu tenho aquele recadinho importante para passar para vocês. Como você já sabe, você que é ouvinte aqui do Além da Imaginação sabe que nós somos um programa multiplataforma e que você pode conferir o nosso programa em vídeo tanto no YouTube quanto aqui no Spotify ou também via áudio no seu aplicativo de podcast favorito. Por isso eu peço para que você favorite esse programa aí na plataforma que você está ouvindo agora, que isso ajuda a ranquear a gente e ajuda a espalhar aí o programa Além da Imaginação para outras pessoas também. Quero lhe pedir para que você nos siga lá nas nossas redes sociais, vá conhecer o nosso trabalho no Instagram, no Além da Imaginacão 01, Além da Imaginacão, sem acento mesmo, 01, tá? Vai lá conhecer o nosso Instagram, porque lá tem outros conteúdos que a gente não posta, não coloca aqui no podcast também ou no YouTube. Tem Reels, tem alguns casos curtinhos que a gente conta lá, é bem legal, tem bastante informação. Eu vou ficar muito contente se vocês forem nos visitar lá no nosso Instagram. Tem outro recadinho que eu quero dar para vocês também, é que nós agora estamos no Apoia-se, que é a plataforma de financiamento de projetos, né? É uma plataforma de financiamento coletivo, onde através de uma pequena doação você ajuda a gente a manter a nossa estrutura aqui e melhorar cada vez mais a estrutura também. Quem faz podcast sabe que dá um trabalho danado fazer cada episódio, mas eu faço com o maior prazer e se vocês puderem nos ajudar lá no Apoia-se, vai ser muito bem-vindo. Tá? O endereço do Apoia-se está aqui na telinha, aqui em algum lugar, mas você que está só ouvindo é o www.apoia.se/Além da Imaginacão. Além da Imaginação sem acentuação, tá? www.apoia.se/Além da Imaginacão. Lá a partir de R$10 você consegue ajudar a gente e aí você passa a integrar o Clube do Ouvinte, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca muitas ideias sobre assuntos ufológicos, sobre assuntos misteriosos, sobre um montão de coisa. Se você também tem um relato aí para mandar para a gente sobre o avistamento, alguma situação, algum evento que você viveu, manda para a gente, é muito fácil. É só ir lá no nosso WhatsApp no 11 9 30 31 8835. 11 9 30 31 8835. E como vocês sabem, aqui no nosso programa nós temos também um novo quadro agora, que é as notícias que vão além dos noticiários normais, que é o nosso querido Além da Imaginação News. Vamos lá. Trouxe toda essa trilha de suspense aqui porque a notícia que eu trago hoje é uma notícia bem bizarra. É uma notícia extraída lá do site da revista UFO, que é o seguinte: moradores culpam chupacabras pela morte de 33 ovelhas no Peru. Olha o chupacabra de volta aí. Agricultores do distrito de Ocabamba relatam mortes suspeitas de animais em massa. Uma agricultora encontrou 16 de suas ovelhas longe do local onde haviam sido deixadas na noite anterior. E cada uma apresentava um buraco fundo na cabeça, algumas estavam com os olhos removidos e outros com o reto removido. Uma outra agricultora ali da região encontrou cerca de 14 animais mortos também nas mesmas condições.
O Serviço Nacional de Saúde Agrícola peruano foi designado ao local para averiguar essas mortes misteriosas desses animais. E o prefeito local também, o prefeito da cidade, ele confirmou que esses animais não apresentavam nenhum ferimento pelo corpo, apenas esse buraco fundo na cabeça, né, e algumas marcas aí de órgãos que foram retirados. Essa não é a primeira vez que ocorrem casos como esse na região, e o Serviço Nacional de Saúde Agrícola, o órgão peruano, né, atribui o ocorrido a um puma ou a um predador da região. Bom, essa história de puma, de predador da região, a gente já ouviu muitas vezes, né? Quem acompanha bastante esses casos ufológicos sabe que o caso de chupacabra começou lá em 95, 96 em Porto Rico. Depois, em 96, teve aquela onda aqui no Brasil. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico o livro Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, um livro excelente. E ele fez assim um trabalho investigativo maravilhoso sobre esse assunto chupacabras e sobre essas mortes insólitas, né, de animais assim de maneira bem estranha. Lá nesse livro ele cita casos onde ele visitou fazendas que tinham animais ali mortos, empilhados, os corpos dos animais empilhados, apenas com um buraquinho lá no pescoço e tal, ou na pata, assim, sem todo o sangue. Enfim, eram mortes bem bizarras, coisas assim bem absurdas. E esse livro do Carlos Alberto Machado é super interessante, se você puder aí ler ele, que você vai se inteirar bem desse caso de chupacabras. E também lá na Amazônia peruana estão ocorrendo novamente aí avistamentos e relatos de casos muito parecidos com o que ocorreram na Operação Prato em 1977, que ocorreu na Amazônia. E parece que eles voltaram para lá de novo. Inclusive o Rony Vernet tem feito aí uma pesquisa muito profunda e muito interessante sobre esse assunto e tem vários relatos, né? No mês passado viralizou alguns vídeos aí da televisão peruana sobre esses casos, o pessoal, os moradores ali da região ribeirinha reclamando que viam seres e tudo mais, inclusive atiravam contra eles. Aí o governo do Peru foi lá dizer que eram apenas mineradores, né? Esses garimpeiros, como nós conhecemos aqui no Brasil, garimpeiros ilegais que estavam pregando peças ali, fazendo cosplay de ET para assustar esses moradores peruanos. Enfim, essa foi a resposta que o governo passou. Mas aí, vamos ficar de olho aí que tem casos aí do chupacabra novamente. Bom, então essa aqui foi a notícia que eu trouxe hoje, só tem essa aqui porque o nosso caso está muito interessante. Não vamos perder tempo com essas notícias e vamos direto lá para o nosso episódio de hoje, os casos ocorridos na cidade de Itaperuna. Bom, o nosso caso de hoje ele começa com uma notícia do Jornal do Brasil, da edição do dia 28 de setembro de 1971. Olha só essa manchete. Anões de outro mundo param carro em Itaperuna e forçam pessoas a andar de disco. Essa matéria ela relatava que o aparecimento dessas estranhas criaturas levou pânico aos moradores das áreas rurais ali da região do município de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Além desses assustados moradores, 2 motoristas também ficaram traumatizados com supostos encontros com esses seres e que inclusive buscaram ajuda nas forças policiais. Foram até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Essa notícia ela despertou o interesse de alguns ufólogos que faziam parte da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, a SBEDV, que era um órgão ali, era um grupo, aliás, de ufólogos que estudavam assuntos ufológicos naquela época. Vou fazer aqui uma exaltação do site Fenômeno, na portal Fenômeno, que teve o trabalho de pegar todos esses boletins que eram feitos por essa Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, e junto com o CIPEX lá do Carlos Alberto Machado e tal, eles elencaram aí, catalogaram bonitinho esses boletins que essa sociedade lançava e disponibilizaram lá no site do portal Fenômeno. Inclusive quero agradecer o Jackson por esse trabalho excelente, e quem quiser conhecer alguns casos muitos casos que eles investigaram e estudaram na época,
Tá tudo lá no portal Fenômeno. Inclusive, eu trouxe essa história de lá. Então vale aí dar os parabéns pelo trabalho que foi feito pelo Jackson, que é uma excelente fonte para quem gosta desse tipo de assunto. Então eles foram lá, o pessoal da Sociedade Brasileira de Estudo sobre Discos Voadores leram essa notícia, falou, opa, tem coisa aí, vamos lá. E aí eles foram até o município de Itaperuna para verificar o que estava acontecendo e pegaram relatos desses dois moradores e de algumas outras pessoas ali do entorno. Mas vamos dar uma contextualizada aqui para vocês entrarem na história. Vamos falar como é que é a cidade de Itaperuna. Itaperuna é um município lá no Rio de Janeiro que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Vocês vão ver que Minas Gerais está muito presente aí, como está em quase todos os casos ufológicos aqui da casuística brasileira. Também tem Minas Gerais, porque é bem do ladinho ali de Itaperuna. E esses dois estados eles são ligados pela rodovia BR-40. E lá nessa BR-40, em 24 de setembro de 1971, o caminhoneiro Benedito Miranda, de 48 anos, vivenciou uma experiência muito assustadora. Era por volta do meio-dia do dia 25 de setembro daquele ano, quando ele chegou na sua casa, lá na cidade de Cataguases, em Minas Gerais. Ele estava vindo de uma viagem de cerca de 2 horas que ele havia feito lá para Itaperuna, que era a cidade natal dele, onde ele tinha muitos amigos, tinha muitos parentes, e ele havia ido até Itaperuna para visitar essas pessoas. A filha dele, a Maria José, contou para os ufólogos da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores que ela notou que ele chegou em casa nesse dia num estado deplorável. Ele estava sujo, estava com as roupas todas enlameadas, os olhos vermelhos, lacrimejantes, e ele estava visivelmente muito assustado também. Chegou em casa sem muita conversa, pediu para pingar um colírio no olho dele e foi dormir porque ele estava muito cansado ali, num estado bem crítico, né? E aí ele foi repousar e ficou lá repousando e tal. De repente ele acordou e falou para a mulher dele, né, para a esposa e para as outras filhas que estavam lá, falou: olha, fecha todas as cortinas de casa, fecha as janelas, porque eu não tô aguentando a luz que tá chegando aqui, tô com muita dor de cabeça. Enfim, ele estava bem alterado mesmo. E aí depois ele reclamar de todo esse incômodo que a luz do dia mesmo estava causando nele, ele resolveu contar para a esposa dele o que havia se passado naquela noite anterior. Segundo ele vinha pela BR-040, regressando lá de Itaperuna, e era por volta das 23h40, ou 20 para meia-noite, ou 11h40, você que escolhe aí. E ele estava passando por um local que na época era chamado de Ponte de Carangola. E aí ele notou que deu um defeito na direção do carro, começou a ficar com o famoso jogo, né, que a gente fala, quando o volante está meio mole ali. E ele parou o carro, ele achou aquilo bem estranho, porque ele tinha feito uma inspeção bem minuciosa antes dele viajar. Ele era caminhoneiro, um cara dado, esse tipo de coisa, né? Mas mesmo assim ele parou para verificar o que estava acontecendo e foi lá verificar por que a direção dele estava tão esquisita. Nesse momento que ele parou na estrada, ele avistou um objeto bem estranho, com formato arredondado, e desse objeto saíram 2 seres bem pequenininhos. Eles mediam cerca de 30 centímetros de altura. Essas criaturas tiraram da cintura um objeto roliço e comprido que lembrava uma lanterna. E aí da ponta desse objeto saiu uma luz que variava entre o vermelho e o azul, e essa luz foi lançada na direção do Benedito, que assim que foi atingido pela luz, ele inexplicavelmente ficou suspenso no ar. De acordo com o relato dele, quanto mais o foco dessa luz aumentava, mais ele subia, mais ele ficava suspenso. Inclusive ele chegou a ficar numa altura aproximada a 50 metros do chão. Olha que maluquice, né? E ele ficou suspenso no ar por cerca de 5 minutos. E nesse tempo todo que ele estava suspenso, ele estava impossibilitado de se mover, de gritar, de ter qualquer reação. Ele simplesmente ficou paralisado e flutuando. E ficou ali por cerca de 5 minutos, até que a luz de 2 faróis, provavelmente de algum veículo que estava seguindo pela estrada, apontou lá longe. E aí os seres viram que estava chegando alguém. Eles baixaram o Benedito lentamente com aquela espécie de lanterna até o veículo dele.
E aí novamente entraram para dentro do objeto, que levantou o voo numa velocidade incalculável. O Benedito ele permaneceu sentado no objeto ali durante cerca de 30 minutos para se recuperar daquele susto, né, dessa situação bizarra que ele viveu. Até que finalmente ele conseguiu se recuperar e seguiu viagem. Quando ele chegou na casa dele, além da dor de cabeça, da vermelhidão nos olhos, aquela coisa lacrimejando, ele também passou a reclamar de uma dor no braço que se assemelhava muito a uma ferroada de abelha ou de marimbondo, sabe quando fica aquela bem dolorido? Além de ele sentir muita dormência também e formigamento na mão esquerda. Nos dias seguintes a esse encontro que ele teve com esses seres, ele ainda sentia os olhos lacrimejando e muita sensação de calor. E as dores de cabeça dele persistiram por cerca de 6 dias, e ele também sofreu com muita insônia durante esse período. Mas 2 dias antes desse contato ocorrido com o Benedito, um outro caso bem parecido com o dele havia ocorrido naquela mesma região. Era por volta das 8 horas da noite do dia 22 de setembro de 1971, o médico Cirlei Crespo, morador lá de Itaperuna, retornava para sua casa acompanhado do seu sogro e de um cunhado também, pela rodovia RJ-100. Quando ele estava passando por uma localidade conhecida como Serraria, que fica a cerca de 10 km de Itaperuna, ele avistou um veículo modelo Vemaguete parado no acostamento. Ao se aproximar, ele notou que ao lado do carro havia um homem visivelmente muito abalado, pedindo por socorro. O Dr. Cirlei achou se tratar de um acidente e parou para ver se ele podia ajudar em algo, né? Ele era médico, podia ajudar em alguma coisa. Esse homem estava tremendo e a fala dele não era nem constante, sabe quando a pessoa está naquele estado de hesitação muito forte? Tanto que ele não conseguia nem contar com exatidão o que estava acontecendo. Ele só disse para o Dr. Cirlei que ele havia quase morrido e estava pedindo uma carona, porque ele não conseguia dirigir o carro dele, tamanho era o pavor dele. Mas o Dr. Cirlei respondeu que aquilo não seria possível, não tinha como ele dar carona para ele, uma vez que ele estava com o seu sogro no carro, que já era de idade, né, de idade avançada, e ele tinha urgência em chegar lá em Itaperuna, mas mesmo assim ele se dispôs a avistar a família do rapaz que estava ali perdido, assim que chegasse lá, ou procurar uma delegacia de polícia, alguma coisa, procurar algum tipo de ajuda. E aí o Dr. Cirlei alegou que assim que ele deixou o sogro dele na casa dele, ele resolveu ir até a polícia para relatar o que tinha visto, esse evento estranho com o homem, e aí junto do cunhado dele ainda, ele retornou para o local aonde ele havia encontrado com esse homem. Mas quando ele chegou lá, esse homem já não estava mais lá. Esse homem assustado que o Dr. Cirlei encontrou e tentou ajudar ali era o Paulo Caetano Silveira, que àquela altura já estava na delegacia de polícia. Quando ele voltou lá, ele já não estava mais, porque os policiais já tinham ido até lá. E ele estava relatando o estranho evento que havia se passado com ele naquela noite. O Paulo Caetano ele tinha 27 anos na época, era um técnico de máquinas de escritório. Eu acredito que cuidava de máquinas de escrever, que eram muito comuns naquela época, né? E ele havia ido até a cidade de Carangola, em Minas Gerais, para atender um cliente. E ele saiu de lá de Carangola por volta das 15 para as 8 da noite. No retorno dele, quando ele estava mais ou menos na altura da cidade de Tombos, ainda lá em Minas Gerais, ele notou pelo espelho retrovisor que ele estava sendo seguido por uma luz. Essa luz foi se aproximando aos poucos do carro dele até que conseguiu alcançar o carro dele. E assim que ela ficou pareada com o carro do Paulo, ele notou que aquela luz, na verdade, era um objeto voador não identificado, com cerca de 3 metros de altura por 2,5 de largura. O objeto era de cor avermelhada e tinha um formato oval e se movimentava a mais ou menos 3 metros do chão. A luz emitida por esse objeto passou a variar entre o vermelho e o azul, e nesse momento o Paulo Caetano percebeu que o carro dele estava perdendo a velocidade, mesmo com o funcionamento do motor. Olha só que curioso,
Isso é bem atípico até, né? Ele estava ali acelerando com o carro, ele ouvia o barulho do carro acelerando, ele estava pressionando o pedal do acelerador, mas mesmo assim o carro ia perdendo velocidade. Como se ele funcionasse normalmente, mas mesmo assim foi parando aos pouquinhos. E aí o carro parou de vez e esse objeto ele permaneceu rodeando o carro dele, ficou em cima do carro dele rodando por cerca de 4 a 5 minutos mais ou menos. E depois ele levantou o voo de forma bem serena. E aí quando ele saiu de perto ali do carro do Paulo, o carro voltou a funcionar novamente, de maneira normal. Tanto que ele estava acelerando e conforme o carro não andava, né? Como eu disse, o carro estava ali funcionando normalmente. Mas aí quando o OVNI se afastou, o carro deu aquele tranco, sabe quando você engata a marcha, para quem dirige aí? Quando você engata a marcha e... Aliás, você liga o carro com a marcha engatada, dá aquele tranco, né? Aconteceu isso, porque como ele estava acelerando, o carro tentou ali funcionar e acabou morrendo de novo. E aí, o que ele fez? Ele falou, bom, eu vou procurar a polícia, né? Eu não sei o que está acontecendo, é uma coisa muito estranha. E ele estava próximo à cidade de Tombos, ele foi até lá procurar uma delegacia de polícia para contar o ocorrido. Quando ele chegou lá na delegacia de polícia, o delegado que estava de plantão naquele dia era um homem que conhecia sobre assuntos ufológicos, já tinha ouvido falar sobre a casuística dos discos voadores e tudo mais. E ele se interessava muito pelo caso, então ele realmente levou a sério o que o Paulo estava contando para ele. Tanto que ele fez o seguinte, falou, cara, calma, vamos até a minha casa que lá eu vou te dar uma água com açúcar e tal. Você se acalma e me conta direitinho o que aconteceu. Eles foram até a casa desse delegado da cidade de Tombos. E aí ele contou toda a história pro delegado. E esse delegado disse para ele o seguinte, falou, olha Paulo, faz o seguinte, faz um pernoite aqui, fica aqui essa noite, não precisa ir e tal, a gente dá um jeito de avisar os seus familiares. O Paulo Caetano na época ele estava com a esposa grávida, então ele estava bem preocupado, sentia mais essa preocupação também. Então fica aqui, se restabeleça aí emocionalmente e tal, e amanhã você vai embora tranquilinho. Ele falou, não, eu preciso ir embora, minha esposa está grávida, tem minhas obrigações lá em casa, né? Então assim, preciso ir. O delegado falou, olha, tudo bem então. E ele estava apenas 30 minutos também para chegar na casa dele lá em Itaperuna. E aí o Paulo pegou a estrada de novo, e quando ele tinha percorrido aproximadamente 2 km só da estrada, ele notou novamente que estava sendo seguido por esse objeto voador não identificado. Esse objeto passou a acompanhar o carro do Paulo novamente. E quando ele... Opa, bati a mão no microfone aqui. E ele estava a cerca de 10 metros de distância ali e não se aproximava muito do carro. E aí ele falou... Ele ficou olhando aquilo lá, o negócio vai, desaparece, aparece. Uma hora desapareceu por completo. Ele aproveitou e já estava mais ou menos ali na altura do município de Natividade. E ele parou num posto de gasolina para dar um tempo ali. E ele chegou até a comentar com o frentista sobre o que estava acontecendo. E o frentista aconselhou ele a rezar um Pai Nosso e seguir em frente ali, alegando que isso aí era coisa do povo de Marte. Olha que conselho bom, né, que o frentista passou para ele. Quando ele estava a cerca de 13 quilômetros da entrada da cidade de Itaperuna, ele notou que havia algo parado no meio da estrada, como ele pensou que era um animal, sei lá, um carro que tinha virado. Imagina só, esse objeto voador não identificado assediou ele ali durante um grande período, não conseguiu fazer ele parar, até que chegou uma hora que falou, não, quer saber, vamos estacionar no meio da estrada que agora ele para. E foi o que aconteceu. Quando o Paulo se aproximou com o veículo dele, ele verificou que aquilo era um objeto voador não identificado. E aí ele pensou que era um animal, ele parou, não era, meu Deus, que é aquilo, um objeto voador não identificado parado ali na minha frente, só que ele estava todo apagado. De repente, ele se acendeu todo, exibindo uma luz bem avermelhada. E nesse instante que o Paulo estava se aproximando dele, que ele se acendeu, o carro do Paulo se desviou sozinho da estrada e parou no acostamento, como se ele estivesse sendo teleguiado. E aí você imagina o desespero do Paulo, que já havia vivido 2 situações ali no mesmo dia, há poucos minutos atrás. Ele tentou sair de dentro do carro, mas ele ficou preso ali, ele não conseguia se mover e ficou preso dentro do carro. E o carro também já não obedecia mais aos comandos dele, ele tentava acelerar e tal, enfim, fazer um monte de coisa e mesmo assim não ia. Nesse momento ele ouviu um assovio agudo que veio de dentro do objeto, e então um clarão intenso tomou conta do local.
E nesse momento, 3 vultos desceram do objeto. Eram vultos pequenos, como se fossem crianças de 5 ou 6 anos de idade, com cerca de 1,10 m de altura. O Paulo alega que ele não conseguiu distinguir as feições desses seres porque eles usavam capacetes acinzentados que cobriam todo o rosto deles. E esses vultos se aproximaram dele bem lentamente. O Paulo diz que pelo movimento das pernas dele, que ele viu ali se aproximando, parecia que eles estavam flutuando no ar, como se eles andassem ali em slow motion. Sabe aquela coisa ali do homem caminhando na lua, né? E aí o Paulo tentou correr do carro e não conseguia, né? Aquele desespero todo. E os seres vindo na direção dele. E aí, um ser foi de um lado de uma porta, o outro de outro lado, e o terceiro ser ele não viu para onde foi. E aí de repente ele foi meio que flutuando do carro, ali tiraram ele ali mais ou menos como se estivesse voando, e ele viu que saiu do objeto uma espécie de uma pá, como se fosse ali uma escadinha ou algo do tipo. E esses 2 seres entraram com ele dentro do objeto. O Paulo ele relata que quando ele estava dentro do objeto, quando ele chegou dentro do objeto, ele pôde notar ali que era uma sala bem iluminada e tinham 3 janelas dentro do objeto que dava para ver lá fora, só que eram janelas baixinhas, né? Janelas baixinhas porque esses seres eram bem pequenininhos também. E ele viu também uma série de painéis multicoloridos, conforme ele relatou. E lá dentro do objeto tinham mais 3 seres. Ele relata que quando ele estava dentro do objeto, ele sentia como se ele estivesse numa espécie de elevador. Ele sentia como se o objeto se movimentasse pelo ar. E ele não se recorda quanto tempo ele ficou lá dentro, mas ele especula que foram poucos instantes, foi pouco tempo. Porque ele se lembra que logo em seguida o mesmo assovio que ele havia ouvido antes foi ouvido novamente. Então os 2 seres auxiliaram ele a descer por uma porta que se abriu usando aquela mesma pá que eles haviam usado para entrar no objeto. E assim que ele desceu da nave, ele sentiu o corpo dele muito pesado e como estava com muita fraqueza, ele caiu no chão. Ele alega que sentiu o corpo dele ser arrastado por cerca de 5 metros até o acostamento da estrada. Então, ele desmaiou. Quando ele recobrou a consciência, ele voltou a si. Ele ainda conseguiu enxergar o objeto a mais ou menos 100 metros de altura. E aí o objeto rapidamente desapareceu no céu. Ele ficou caído ao lado do carro dele por cerca de 10 minutos. Até que ele notou que vinha um carro se aproximando, 2 faróis ali pela estrada. E aí, com muito esforço ele conseguiu se levantar e fazer sinal ali para fazer com que o carro parasse. E esse carro era o carro que era pilotado pelo médico Sirley Crespo. Esse caso do Paulo Caetano ele teve uma grande repercussão na imprensa da época. Inclusive ele chegou a dar entrevistas em programas de televisão. Ele chegou aí, acho que na TV Tupi, se eu não estiver enganado. Eu li lá no boletim, mas eu não me lembro agora. Mas ele fala que esses programas de televisão que ele foi lá dar o relato dele, na verdade estavam se esforçando mais em ridicularizar ele e desmentir o fato do que realmente noticiar o fato ocorrido com ele. E o interessante é que após esse episódio, o Paulo Caetano passou a ter vários contatos com esses mesmos seres desse objeto voador não identificado. Ele teve uma série de contatos ali. E todas as vezes que ele tinha esses contatos, era como se ele fizesse testes e exames, né? Como se eles pegassem ele como se fosse uma espécie de cobaia. E muitos desses contatos, eles coincidem com uma onda de avistamentos ocorridos lá na cidade de Itaperuna, alguns meses depois, no fim de dezembro daquele ano. Os investigadores lá do SBEDV, da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, conseguiram colher relatos de moradores da cidade sobre esses avistamentos, né? O pessoal avistou luzes e teve até gente que viu mesmo um objeto ali sobrevoando a cidade de Itaperuna.
E um desses, nesse boletim da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, que conta sobre o caso do Paulo Caetano, contam vários outros avistamentos que ele teve, vários outros contatos que ele teve também. Tem um muito interessante que aconteceu, que estava ele e uma outra pessoa, um outro rapaz. O Paulo Caetano disse que eles estavam numa estrada à noite, os dois dentro do carro, e de repente ele viu ali uma luz seguindo ele novamente. E então ele foi levado para dentro do objeto, e ele fala que teve vários exames, como se fossem exames médicos que eles fazem, né? Aqueles testes e tudo mais. E depois ele foi levado novamente para dentro do carro. E o curioso dessa história é que o rapaz que estava com ele alega o seguinte, ele fala, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que nós estávamos andando na estrada e de repente um ônibus estava andando atrás da gente ali e o Paulo pirou dizendo que era uma nave espacial que estava seguindo a gente. Ele passou a correr com o carro tentando fugir dessa luz, que na minha opinião era um ônibus, isso é o cara relatando, né? E aí até que nós paramos o carro. O Paulo desceu do carro e foi até a parte de trás e de repente apagou. E aí os ufólogos perguntaram para ele, mas como assim apagou? Falaram, não, ele simplesmente estava lá e quando ele passou na parte de trás do carro, ele foi dar uma volta no carro assim por fora e ele caiu e ficou desacordado durante um tempão. E eu não vi a hora que ele ficou desacordado, não vi o que aconteceu, só sei que quando ele voltou me contando essa história. Então, bem curioso esse segundo relato aí, né, do Paulo Caetano e também da pessoa que estava com ele. Porque de repente são duas histórias que não batem, mas são duas histórias estranhas ao mesmo tempo. Ninguém vê uma outra pessoa desmaiar do nada, né? Enfim, eu não sei se foi feito alguma sessão de hipnose com essa pessoa que acompanhava o Paulo para verificar se de repente ele não esqueceu de alguma coisa, né? Não deixou nada ali no subconsciente. Enfim, eu sei que essa história é muito interessante. Se vocês puderem aí, eu não trouxe tudo aqui, porque senão ia ficar um episódio aí de 5 horas. Ia ficar meio difícil, mas tem muito casos que aconteceu com esse Paulo Caetano e que vale muito a pena ver. Bom, então esses foram os casos que ocorreram os avistamentos na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, no começo do ano de 1971, durante o ano todo, né, até o final do ano de 1971. E todas essas pessoas entrevistadas pelos ufólogos da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores deram esses relatos sobre avistamentos. Mas agora, quem eram esses estranhos visitantes? O que eles queriam? Ainda permanece um grande mistério. Então é isso, essa foi a história sobre os avistamentos lá na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, as abduções do Paulo Caetano, do Benedito também. Histórias bem interessantes, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, vai lá nas nossas redes sociais para passar suas impressões. Se você tiver alguma crítica, alguma coisa, alguma sugestão de episódio, vai lá também. Visita o nosso canal no YouTube, caso você queira assistir em vídeo, ou também pelo Spotify você tem essa opção, tá bom? E não se esqueça de apoiar o Além da Imaginação lá no www.apoia.se/Além da Imaginacão. Eu sou Alexandre Everton, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou deixando aqui o meu abraço e espero todos vocês no próximo episódio do programa Além da Imaginação.